A próxima pergunta se trata de phrasal verbs e também de livros de frases. É mais uma das perguntas mais frequentes, porque muitos alunos perguntaram sobre esses dois assuntos. Faz sentido estudar com um phrasebook, um livro de frases? E o que dizer de phrasal verbs? Como a gente deve estudá-los? Você ainda lembra da analogia do peixe e do anzol? Pois bem, esse assunto é a mesma coisa. Se você memorizar frases inteiras que você encontra nos phrasebooks, nos livros de frases, você vai ter um monte de peixe. Mas uma vez que você comeu todos esses peixes, você vai ficar com fome de novo. Por outro lado, se você memorizar palavras individuais e se você entender a estrutura da língua, você pode construir suas próprias frases. E assim você tem um anzol. Você nunca vai ficar sem peixes na sua vida. No entanto, há uma exceção importante para essa regra. E essa exceção são as expressões e os phrasal verbs. Às vezes, é necessário decorar algumas palavras juntas e no contexto. E os phrasal verbs e as expressões idiomáticas são um bom exemplo. Um outro exemplo são as preposições, que muitas vezes dependem do contexto também. E por isso mesmo, a gente precisa decorá-los juntos com esse contexto. Você ainda lembra que eu expliquei o Lego de idiomas? Que uma língua é composta de diferentes elementos de diferentes tamanhos. Tem as letras, os elementos menores, mas as letras formam sílabas. Sílabas formam palavras e palavras compõem frases. Se a gente quisesse, poderíamos acrescentar outro tamanho, entre as palavras e as frases. Eu estou falando das combinações de palavras pequenas que sempre aparecem na mesma ordem. E já que é sempre a mesma coisa, até que faz sentido memorizá-las. Mais uma vez, os phrasebooks com frases inteiras não cabem nesta categoria. Eu realmente não recomendo memorizar frases muito longas. Mas algumas coisas, no entanto, tem que decorar sim. Por exemplo, saudações e expressões comuns. Exemplos em português seriam: Oi, tudo bem? O Nossa Senhora. Não se trata nem de palavras individuais, nem de frases inteiras. Mas essas expressões são sempre usadas da mesma forma, então eu recomendo que você memorize expressões como essa sim. O melhor jeito de fazer isso é tratá-las como se fosse vocabulário, e é só jogar na sua lista de palavras e usar os métodos do módulo sobre vocabulário para decorá-las. Número 2 são preposições que mudam dependendo do contexto. Um exemplo é a preposição inglesa in. Geralmente ela é traduzida para o português como dentro de, mas nem sempre. Por exemplo, no contexto de interessado, a tradução de interested in é interessado em e não interessado dentro de. Como você pode ver, as preposições precisam ser memorizadas no contexto. Eu recomendo que você adicione palavras como interested à sua lista de vocabulário com a preposição adequada. Isso é muito importante. E número 3, artigos devem ser memorizados em alguns idiomas. Em espanhol e português, a grande maioria dos artigos são bem fáceis. A maioria das palavras que terminam em A são femininas e a maioria das palavras que terminam em O são masculinas. Mas existem idiomas, como o alemão, por exemplo, onde não tem essa lógica. E nesses casos, também recomendo sempre memorizar todos os substantivos juntamente com os seus artigos. Eu vou falar um pouco mais sobre preposições e sobre outras coisas que não são muito lógicas na gramática. Por que tem tanta coisa na gramática que simplesmente não faz sentido? O negócio é o seguinte. Isso é como a diferença entre uma cidade planejada, como Brasília, onde tudo tem uma estrutura lógica, e uma cidade que evoluiu mais naturalmente, como Rio de Janeiro. Tudo que evolui naturalmente tem menos ordem, e a gramática é uma dessas coisas. Claro que ainda tem bastante lógica, pois existem grêmios que decidem normas e regras. Mas mesmo assim, nem tudo sempre faz sentido. Por isso existem algumas coisas que a gente tem que simplesmente decorar cegamente, apenas com o hemisfério direito do nosso cérebro. No caso das preposições, por exemplo, faz sentido decorá-las no contexto, e depois praticar a aplicação várias vezes até você não errar mais. Um dos meus primeiros professores de idiomas sempre chamou esses exercícios de adivinhar as preposições, porque realmente é um assunto complexo, principalmente no inglês. Mas a solução é simples. É só aplicar o método do vídeo Vocabulário Hipnótico, como sempre, e você vai lembrar das preposições corretas no contexto correto para sempre.